Falando sobre o quadro de sócios do Cruzeiro, onde assim, o Ronaldo comprou em definitivo, né, assinou a compra de 90% das ações do clube nessa última quarta-feira e já teve algumas mudanças no quadro de sócios que já era de se esperar, onde assim, o Globoesporte.com fez uma matéria interessante falando justamente sobre isso, onde o Ronaldo, que depois de assinar a aquisição da SAF, né, no caso responsável desse quadro de associados do Ronaldo, são pessoas de confiança do fenômeno, tá? Então, nele aparece, por exemplo, membros do quadro societário, o Gabriel Lima, que era líder da transição entre a associação e o Cruzeiro, o Gabriel Lima, que trabalha com o Ronaldo também, no Real Valladolid lá da Espanha, então é um cara de extrema confiança do Ronaldo e aparece nesses quadros de sócios do Cruzeiro. Inclusive, ele está cotado para assumir o cargo de CEO da SAF, que deve ser o que vai acontecer. Possivelmente nessas próximas semanas teremos novidades. Então, assim, no caso do Gabriel Lima sendo o CEO do clube, aparecendo nesse quadro de associados. Enfim, nesse quadro de sócios, tá? No caso, o executivo, que é braço direito do Ronaldo há muito tempo, então um homem de extremamente confiança do atual dono. Além disso, outro sócio, no caso ele que é o sócio do Gabriel Lima, é o Rafael Viana. Ele que é uma figura considerada extremamente importante na parte financeira do Cruzeiro, tá? Tanto que ele chegou nesse ano para trabalhar nessa parte contábil e tem, no caso, um trabalho bem importante aqui dentro do Cruzeiro, até porque as finanças do clube não são nada fáceis. Então o Rafael Viana tem um papel super importante dentro aqui da Raposa. Além disso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no momento de registro inclusive da SAF, lá no dia 26 de novembro, o quadro societário aparecia com algumas novidades, algumas diferenças ali. Por exemplo, o atual presidente, o Sérgio Santos Rodrigues, aparecia nesse quadro de sócios, e também do vice-presidente administrativo, o Edson Poche, e também faziam parte dessa composição de sócios do Cruzeiro, mas que agora apenas trabalham dentro da SAF do clube, né, sem ter um papel tão importante para ser considerado sócio do clube ou algo nesse sentido. Quero fazer uma pergunta nesse vídeo a respeito, ele não colocou o nome dele aqui, mas tá Verbo TV. Enfim, um abraço aí para você. Ele que falou que o Kusevich, jogador do Palmeiras, seria uma boa para o Cruzeiro. Enfim, eu até jurava que esse jogador já tinha deixado o Palmeiras, tá? Eu fui dar uma olhada ali, é um zagueiro que tem hoje seus 25 anos de idade. Ele que tem dupla nacionalidade, ele é croata e chileno. É bem diferente, então é um jogador aí que chegaria para uma vaga de estrangeiro do Cruzeiro, que não é uma grande preocupação, até porque a Raposa hoje só tem o Leonardo Paes, que foi contratado vindo do futebol uruguaio. Enfim, é um jogador que surgiu muito bem na Universidade Católica, na categoria de base, tanto que lá em 2014, 2015 ele foi jogar no Real Madrid, no time sub-19. Ele fez 5 jogos pelo Real Madrid de base e depois foi para a Universidade Católica. Realmente jogou demais por lá durante 4 anos consecutivos, 2016 até 2020, antes de chegar ao Palmeiras. Ao Palmeiras ele chegou e até aqui nunca conseguiu ter uma sequência muito boa. Esse início de ano foi o melhor dele desde quando ele chegou na equipe paulista, porque nesse ano ele já tem 8 jogos, temporada passada inteira, apenas 15 partidas e uma assistência. Em 2020, quando ele chegou no meio da temporada, 12 jogos. Então, o Kusevich deve ter mais oportunidades nesse ano. É um jogador que realmente, se não tivesse espaço no Palmeiras, quem sabe não seria interessante o Cruzeiro tentar um empréstimo ou algo nesse sentido, até porque a Raposa ainda estava, em busca de um jogador no mercado, desde quando, antes de ter contratado, por exemplo, o Zé Ivaldo. Mas vamos ver aí, quem sabe a longo prazo não seria uma boa opção para o Cruzeiro, ainda mais se ele não estiver tendo oportunidades no Palmeiras, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e o que você acha a respeito assim, de uma possível contratação do ataque. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do patrocinador master do Cruzeiro, onde o Nicola trouxe uma informação bem interessante lá no portal Super Sports, falando que o Ronaldo quer um patrocinador master de 23 milhões de reais, e nem podemos dizer por temporada, apenas para essa disputa da Série B. Lembrando que hoje só o Flamengo e o Palmeiras têm, no caso, um patrocinador master maior do que esses de 23 milhões de reais, e também o São Paulo com um valor próximo também a isso, que conseguiu um excelente contrato recentemente com uma casa de apostas esportivas. Mas enfim, esse valor que o Ronaldo está cobrando de 23 milhões de reais é apenas ao ano de 2022 pelo patrocinador master. E assim, você deve estar perguntando, como que teria, no caso, negociações com o patrocinador master, sendo que hoje o Cruzeiro já conta com os supermercados BH.
Enfim, o Ronaldo que assim está convencido de que pode pedir um valor justamente tão alto porque a futura parceria estará associado à sua imagem. Isso é sem sombra de dúvidas. E o Ronaldo, até se você for olhar em relação a números no Instagram e tudo mais, é realmente um jogador gigante fora do campo e dentro dele também. Soube muito bem valorizar a sua imagem, mesmo ele tendo se aposentado e feito sucesso, né, na década retrasada ainda. Então isso foi muito importante, sem sombra de dúvidas, por pensar a longo prazo por parte do jogador. Até essa informação aí do Nicola disse que a Arezzo, que era uma das interessadas, uma das possibilidades real, acabou esfriando um pouco as negociações nos últimos dias, de acordo com uma fonte cruzeirense que disse ao Nicola. Mas não descarto também a Arezzo, vai saber aí se eles não têm interesse de patrocinar outras áreas, né, do uniforme do Cruzeiro. Mas agora falando sobre os supermercados BH. O Pedro BH tem uma preferência em relação ao contrato atual, que lembrando, é de 12 milhões de reais por temporada. Isso já coloca o Cruzeiro entre os top 8 times do futebol brasileiro com um master mais alto, tá? Isolado aí em relação aos times da Série B. E lembrando que o Atlético Mineiro recebe 15 milhões de reais da Betano, o Cruzeiro recebe 12 milhões dos supermercados BH. Mas enfim, esse valor do Pedro Lourenço de 12 milhões por temporada inclui o peito, além também da barra inferior traseira e diversas outras entregas, como por exemplo placas de publicidade, doação de camisas, ingressos e propriedades digitais. E um detalhe importante é que todo o dinheiro já foi antecipado até dezembro de 2023. Então, esse ano o Master já está pago e ano que vem também, porque o Sérgio Rodrigues fez aquele desafio porque o Cruzeiro não tinha fluxo de caixa nenhum e o Pedro Lourenço foi bem solidário nessa, né? Porque além de ter a oportunidade de estampar a sua camisa no Cruzeiro, está pagando um valor bem alto, sem sombra de dúvidas, mas para ajudar o clube também e ainda antecipou esse valor. Ainda que o Ronaldo encontre um novo parceiro que queira pagar mais do que esses 23 milhões de reais por temporada, no caso queira dobrar esse valor, o Pedro Lourenço vai ter que assim ver se ele não quer cobrir essa proposta, e se não quiser, o Ronaldo é obrigado a devolver, né, o dinheiro que o Pedro Lourenço teria de patrocinador Master nessa temporada e também para o ano que vem. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Pode ser que o Supermercados BH esteja deixando o Cruzeiro, né? Não descarta essa possibilidade como patrocinador Master, mas por exemplo pode continuar ainda na barra no short, na barra inferior traseira no caso. Então vamos esperar para ver como que vai ter essas negociações, até porque o Ronaldo tenta buscar um acordo com maior, né, visibilidade, próximo dos 23 milhões de reais. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito desse valor, qual marca aí ficaria interessante como Master do Cruzeiro. Notícia bem interessante lá do Nicola junto ao Suba Esportes. O assunto desse vídeo é a respeito de reforços, onde o Pedro Martins, que no caso disse que o Cruzeiro não tem expectativa de grandes reforços na Raposa, mas ainda segue monitorando o mercado. Isso foi de acordo com o próprio Pedro Martins, que é o responsável ali pelo gerir, no caso, essa parte financeira do Cruzeiro e de contratações. Ele, o Paulo André, tem responsável direto para a vinda ou não de um atleta, principalmente o Pedro Martins, que tem sido assertivo, ao menos na minha opinião, até aqui no mercado do Cruzeiro. Ele que falou nessa última quinta-feira, essa entrevista que ele concedeu para alguns outros portais, e o Pedro Martins reforçou a confiança do grupo atual e também no trabalho da comissão técnica, justamente pelo Cruzeiro ter feito boas contratações. Praticamente o time inteiro da Raposa hoje deve ter uns 3, 4 ali que realmente não foram uma opção que o Pedro Martins trouxe para o grupo e que têm sido titulares, como por exemplo os que já estavam aqui, né? O Eduardo Brock, o Rafael Santos, o Edu, enfim. Mas a grande maioria dos contratados foram por ele e a gestão do Ronaldo, então tem essa confiança total no trabalho do Paulo Pesolano e no elenco até aqui. Vale lembrar que assim, para o Cruzeiro fazer uma contratação hoje, apenas são possíveis jogadores que não têm vínculo, tá? Já rescindiram seus contratos desde a última terça-feira, dia 12 de abril. Então aí sim ele poderia ser registrado até quando a janela tivesse fechado, né? Tranquilamente, até 3 contratações por clube. E se for para contratar um jogador vindo de outro time do futebol brasileiro, estrangeiro, a janela abre apenas no dia 18 de julho e será fechada em 15 de agosto. Então, se o Cruzeiro quiser contratar um jogador, por exemplo, agora, teria que esperar quase 3 meses para poder registrar ele no bid da CBF. Então, possivelmente, se chegar reforço, seria um atleta aí que está sem vínculo e, de acordo aí com o Pedro Martins, segue monitorando o mercado, até porque se o Cruzeiro chegar no meio da Série B e mesmo estando bem, vai que tem um setor ali que a Raposa precisa de reforços, um lateral direito, um ponta, um centroavante, eu tenho certeza que o Ronaldo se movimentaria nos bastidores para fazer uma contratação, mesmo que seja ali no meio da temporada. Então vamos ter que aguardar, né? Até porque eu não acho que o Cruzeiro precisa de mais reforços por agora, já trouxe demais. É melhor ir testando cada jogador aí que tem nessas posições, até porque foram 7 contratados
e esperar para ter essa avaliação melhor em relação ao grupo, né, como que vai se portar, e também a avaliação do Paulo Pesolano, Paulo André e também agora o Pedro Martins, que eu quero que esteja aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa chegada, né, de reforço. Você acha que o Cruzeiro hoje, antes de fechar a janela, precisaria trazer mais um jogador? E se não, se chegar ali no meio da temporada, se fosse para trazer um jogador, quem que você traria? Até porque o Cruzeiro, possivelmente para o meio do ano, teria uma condição melhor, já que o Ronaldo assinou a compra em definitivo da Raposa nessa última quarta-feira. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.